Bem-vindos ao nosso Café Prado número 51. Hoje eu vou responder 20 perguntas difíceis sobre lançamentos, mas do ponto de vista de um negócio digital. Hoje o nosso cenário aqui está diferente, estamos em viagem, estou aqui no sul da Califórnia, numa cidade chamada Carlsbad. Estamos aqui um tempo, depois vamos para Palm Springs, depois Las Vegas, de carro aqui. Então todo ano vem pra cá, eu gosto de jogar, a gente adora poker, então vem com os amigos aqui. E sempre antes de ir para Las Vegas, a gente passa em algumas cidades da região para conhecer. Mas nós não estamos aqui para falar sobre turismo, mas sim um negócio digital. Se você quer alguém de paraquedas, muito prazer, meu nome é Éder Prado, eu sou especialista em marketing digital há mais de 10 anos. E desde 2019, a gente vem trabalhando com lançamentos de infoprodutos. Eu estou à frente hoje da agência UBF Negócios Digitais, uma agência expert, especialista em lançar especialistas, professores, pessoas que são apaixonadas por ensinar, pessoas que têm um método, que conseguem trazer pessoas comuns de um ponto A para o ponto B dentro da transformação proposta pelo seu produto digital. E para que serve esse Café Prado? Como eu sempre digo, eu sou uma pessoa low profile, gostaria de não ser low profile, gostaria de estar ali todos os dias no Instagram, fazendo os stories, respondendo perguntas, mas essa não é a realidade do bastidor de um lançador. Os bastidores de um lançador profissional é puxado, tem bastante trabalho e às vezes não dá para ficar ali no Instagram respondendo perguntas na caixinha, e por isso que eu criei esse Café Prado que a gente entrega toda quinta-feira às 15h07 para a gente discutir sobre negócios digitais. Você que está me assistindo, o que eu espero de você? Eu espero que eu possa contribuir, eu espero que você também possa aproveitar esse conteúdo, não só no sentido do estudo, mas sim da aplicação. Eu quero que você saia desse café e aplique. Não precisa ser tudo, pode ser uma coisinha só e que talvez possa fazer diferença aí para você. Então, sem mais delongas, para quem que é esse café hoje? Para quem que é essa aula de hoje? Até porque hoje nós não temos café, nós temos uma água, né? Eu tomei bastante café agora aqui pela manhã, são 11h10 da manhã, já trabalhei um pouquinho, daqui a pouco eu vou sair, e hoje temos um chocolatezinho, aí ó, tem um chocolatinho aqui, então não gosto muito, na verdade quem não gosta de chocolate, né? Eu não faço questão, mas hoje eu vou comer aqui junto com vocês um chocolatinho, e hoje eu vou falar, como sempre falo, para quem é lançador, para quem é estrategista, para quem é coprodutor, para quem está lançando um outro especialista. Mas Ed, eu sou expert, eu gosto do seu conteúdo, gosto de você, posso assistir? Pode e deve assistir, porque essas dificuldades, essas perguntas difíceis que eu vou responder hoje, pode ser perguntas também que estejam na cabeça do seu lançador. Talvez você não entenda o ponto de vista dele, talvez você queira entender melhor ele, ou talvez você queira fazer as perguntas que eu vou responder aqui para ele, entende? Então aproveite também, você que é especialista, para você que é expert, para você que é o dono do método, é o que tem a propriedade intelectual, porque você tem a propriedade intelectual, ou seja, você tem propriedade, autoridade para tratar daquele assunto e fazer com que as pessoas saiam do ponto A para o ponto B. Nós, lançadores, estrategistas, coprodutores, temos a missão de fazer com que as pessoas se comprometam com o seu método, se comprometam com você, ao ponto delas tirarem dinheiro do bolso e depositarem para você. Perfeito? Então vamos lá, gente. Separei aqui 20 perguntas, algumas perguntas da audiência lá do pessoal do Instagram, algumas perguntas que os meus mentorados fazem, que os meus alunos fazem, e algumas perguntas também da própria equipe, e perguntas que fazem parte do nosso cotidiano, dos dilemas, né, do lançador e do expert ou da parceria entre os dois. Então eu separei aqui 20 perguntas. Uma coisa importante antes de responder essas perguntas. Essas perguntas, elas eu não peguei em nenhum livro, eu não peguei em nenhuma faculdade lá de fora. Não, são coisas que eu vivi. São pontos de vista meus, baseados na minha experiência e que pode contribuir com você. Então, antes de você falar assim, mas o fulano de tal disse isso, o que você está falando não faz sentido, não tem problema, eu respeito a sua opinião. Só que são as minhas experiências,
são os meus aprendizados que eu vou passar aqui para você. Hoje, né, eu não vou falar, eu me considero uma referência. Não, eu sou uma referência no mercado, né, sem falsa modéstia. A gente está lá no top 15 agências da Hotmart, agências que mais faturam, né, durante aí os últimos 12 meses. E nós estamos entre o top 15 agências da Hotmart durante 3 anos. Então o que eu vou falar aqui para você funciona, entende? Pode ser que seu guru predileto diz outra coisa, mas tá tudo bem, entende? São pontos de vista e eu tô aqui para ajudar, para cooperar com o seu sucesso, como lançador, como coprodutor, como dono de agência, como urgência e até mesmo como especialista. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas. Primeira pergunta: o que fazer quando o expert não confia na minha equipe? Bom, eu não separei, obviamente, as respostas, eu vou falar para você aqui que eu faria, né? Como se fosse uma mentoria, né? Você está fazendo essa pergunta para mim, eu vou responder. O expert, ele não confia na sua equipe. Primeiro, o expert, ele nem precisa saber quem está na sua equipe. O ponto de contato do especialista deve ser com você, dono da agência, ou com a pessoa do atendimento ao expert, do atendimento ao cliente, né? O expert precisa confiar em você, não na sua equipe. Ah, mas agora o expert tem a equipe e eu sou só estrategista. Esse é um problema do próprio expert, porque foi ele que provavelmente contratou a equipe. Então, tem 2 coisas que você pode fazer, ao meu ver. A primeira é trocar a equipe, né? Fazer de novo um processo de seleção com especialista, com pessoas que ele confia. Ou você pode colocar as cartas na mesa e dizer: olha, a equipe é sob minha responsabilidade. Você fica com os clientes, com os alunos, porque aí você blinda a equipe do próprio especialista. E também tem não um agravante, né? Não desabona isso não é um desabono em relação ao especialista. Geralmente o especialista, ele é um professor, ele é um mentor, ele não entende tanto de negócios, ele não sabe da dinâmica do lançamento. Então, se ele tiver que aprender isso, seu trabalho como lançador também perde o valor. Então, o ideal é que você faça esses 2 caminhos. Selecione uma equipe de novo com ele, troca essas peças que ele não confia, ou você blinda a equipe, você se torna um gestor da equipe e deixa o expert fora da operação. Éder, essa não é a questão. Ele não gosta de delegar, ele não confia nem em mim. Então, vou fazer uma outra proposta para você. Verifique se esse expert, ele é o expert ideal para você. Porque talvez ele não esteja conectado com os seus valores. Talvez um valor seu, assim como o meu, é a confiança no trabalho. Se uma pessoa, ela delega uma tarefa para mim, mas ela não confia em mim, ela não é digna de trabalhar comigo. Nós temos que nós temos que nos valorizar. Sempre, independentemente da situação. Então, se o expert te contratou, você fechou parceria com ele, as tarefas foram definidas e ele não confia que você vai entregar o resultado, talvez essa parceria ela não seja uma parceria saudável para você estar. Ok? Bom, segunda pergunta. Como saber se estamos no caminho certo? Essa pergunta é muito boa porque quem fez essa pergunta foi uma expert. Agora eu lembrei lá na caixinha de perguntas. Geralmente o lançador, ele começa a fazer as coisas e não passa os feedbacks para o especialista. E o especialista, muitas das vezes, ele fica perdido fazendo esse tipo de pergunta. Como saber se estamos no caminho certo? Isso é uma pergunta muito simples de responder, mas só vai responder quem tem um pouquinho mais de experiência. Todo projeto, seja um projeto de lançamento, seja um projeto de uma construção de uma casa, seja um projeto de uma construção de um avião, de um carro, você vai ter os marcos. O que são os marcos do projeto? São momentos onde você vai entregar uma grande funcionalidade, uma grande evolução, entende? E se nós formos parar para pensar, o lançamento, ele tem 4 marcos, né? Aqui na agência a gente tem 7, mas tradicionalmente são 4, que é o pré-lançamento, que é a etapa de captura de leads, o pré-lançamento, que é a etapa do evento, né? Do evento de lançamento, quando ele acontece, o próprio lançamento, que é a abertura de carrinho, e depois a entrega do produto. São 4 etapas, certo? Então, para cada etapa, você tem ali alguns indicadores. E esses indicadores, você pode deixar eles
literalmente vivos dentro do grupo de gestão do seu projeto, ou até mesmo no e-mail do especialista, através da sua ferramenta de gestão, enfim. Então, esses indicadores de pré-lançamento quais são? Número de leads, número de seguidores, número de pessoas dentro de grupo de WhatsApp, número de pessoas que responderam a pesquisa. Esses indicadores você pode passar ele para o especialista. E, obviamente, cada indicador vai ter uma meta, entende? E aí você passa isso para o especialista. Olha, nossa meta é de 5 mil leads. Hoje estamos no terceiro dia de captura. Estamos com 250 leads. Aí você vai passando essas informações para o especialista e ele vai tendo mais confiança também no seu trabalho. E vocês dois juntos vão analisando para ver se está dando certo, se não dá errado, está dando errado. Porque geralmente, o que acontece principalmente com quem está começando, e eu fazia isso também, começa o lançamento, só demanda tarefa para o especialista, ele não sabe o que está acontecendo, fica perdido, gera desconfiança e a parceria começa a estremecer, entende? Então o ideal, para cada etapa do marco, você pegar os indicadores e ir atualizando o Expert diariamente, uma vez por semana, ou seja, mantenha-o atualizado. A segunda etapa, pré-lançamento, né, que é um outro marco, ou seja, é o momento onde acontece a primeira aula. Quais são os indicadores? Número de visualização das aulas, número de comentários, número de compartilhamentos, número de likes, número de elogios, número de dúvidas, ou seja, são indicadores que você pode e deve informar o especialista dentro, né, de cada etapa do lançamento. E aí, obviamente, ele vai olhar o indicador junto com você e vai ver, nossa, estamos longe da meta, estamos abaixo da meta, entende? Então, essa troca entre vocês é essencial para, primeiro, trazer a confiança no trabalho, gerar aquele sentimento de progresso e para saber se vocês estão no caminho certo, ok? Bom, vamos para a terceira pergunta. Qual é o melhor tipo de expert? O melhor tipo de expert é aquele que, primeiro, esteja conectado com seus valores. Uma vez eu vi o Rodrigo Vinhas falando uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou assim, olha, quer saber se um expert é bom? Leve ele no restaurante e perceba a maneira que ele trata os garçons. Ou seja, é uma maneira que o Rodrigo Vinhas tem de identificar se o expert tem os mesmos valores que o dele. Porque se não tiver, eles não vão trabalhar juntos. Então o melhor tipo de expert não é o expert do Rodrigo Vinhas, não é o expert do Éder Prado, não é o expert da fulano de tal. É o seu expert, que conecta com seus valores. Por exemplo, antes de vir para cá, final de semana, eu estava em um mastermind e o pessoal lá nitidamente tem um valor diferente que o meu. Eles gostam, por exemplo, de virar a noite trabalhando. Eu já não gosto de virar a noite trabalhando. Eles, por exemplo, não tiram férias há 5, 6, 7 anos. Eu não gosto de ficar sem tirar férias. Entende? Mesmo que eu tenha que trabalhar durante as férias, mas eu gosto de sair do escritório, de vir para outro país, de passear. Então, o seu expert tem que estar de acordo com você, com os seus valores, com aquilo que você acredita, com as suas crenças, porque o trabalho de lançamento já é um trabalho desgastante, é um evento online, entende? Como eu sempre gosto de dizer, pô, quem já casou uma vez, fez uma grande festa, sabe o trabalho que dá. Agora imagina você fazer isso todos os meses, todas as semanas, ou seja, é um trabalho que já traz uma grande pressão. Então imagina você trabalhar com uma pessoa na qual você não gosta, fica mais difícil ainda, entende? Então o melhor expert é aquele que você tenha os valores, crenças, atitudes, que mais? Motivações, objetivos parecidos, tá bom? Porque o dia a dia já vai ser difícil. Quarta pergunta, como encontrar um bom lançador? Essa pergunta é muito boa, mas também muito simples de responder. Um bom lançador, ele sempre vai estar dentro de grupos de estudos, masterminds, ele sempre vai ser indicado por plataformas, ele vai deixar aparente os seus resultados, ou seja, através de premiações, através de recomendações, através de produção de conteúdo no Instagram dele, através do posicionamento, entende? Então você vai conseguir encontrar esses bons lançadores, né? Hoje, para quem está começando como expert, eu recomendo de verdade,
Vai lá na comunidade do Fórmula de Lançamento, pergunte para mim lá no Instagram, eu tenho pessoas para te indicar, entende? Um bom expert vai ser sempre indicado, um bom lançador, perdão, ele vai ser recomendado, indicado, né? E para você que já tá no game, já teve um lançador, né? Procura nas plataformas, vai lá na Hotmart, vai lá na Vump, vai na Eduz, pergunte lá para atendimento, pergunte para as pessoas, tem algum lançador para indicar, né? E se possível, participe de grupos de estudos também, entende? Você que está procurando, por exemplo, eu prospectei hoje que é o nosso grande expert, né, do nicho de idiomas. Eu prospectei ele. Onde ele estava? Ele estava pedindo ajuda dentro de um grupo de afiliados, entende? Então ele fez certinho, eu também fiz, porque nós nos encontramos no lugar em comum. Ou seja, ele procurando ajuda e eu procurando um especialista, entende? Eventos também é uma boa alternativa. Tem grandes eventos, por exemplo, agora vai ter o Mundo Paralelo do Érico Rocha. É um bom local para você fazer network, conhecer bons lançadores, entende? Então eu iria por esse caminho. Quinta pergunta: como definir o preço de um produto? Essa pergunta é boa porque geralmente o preço de um produto ele vai estar ligado à média do seu mercado, né? Então, por exemplo, hoje a gente vende cursos de idioma. A média do mercado varia de R$ 1.500 a R$ 2.000, tá? Então as pessoas elas aceitam pagar esse preço. Aider, mas tem gente que vende curso de inglês, cursos por R$ 50 por mês. A Udemy vende o curso de inglês por R$ 25. Não tem problema nenhum. Porém, se você gera valor, assim como os concorrentes, que é só benchmark, ou seja, aqueles que você se compara, a chance de você conseguir vender o seu produto a um preço parecido com o do seu concorrente é muito grande, entende? Então, por exemplo, no nicho de marketing digital, para quem está começando, renda extra, geralmente o valor do produto é R$200. Mais do que isso as pessoas já não aceitam. Mas se é um curso, por exemplo, de formação em negócio digital, se é um curso sobre, se é uma imersão onde você vai falar de negócio, não só de estratégia, R$1.000 é o mínimo, entende? Abaixo as pessoas começam a desconfiar. Então vai depender muito da média do mercado, tá? Eu sugiro você fazer um benchmark, porque todo mundo que começa, né, tá começando com alguma referência na cabeça. Eu gosto lá do Wendel Carvalho, eu gosto do Ícaro, eu gosto do Érico, eu gosto do Ladeirinha. Todo mundo tem uma referência, né? E se você não tem referência, você é o inovador, né? Você é o cara mais criativo do mundo, parabéns. Mas se você tem referência, faz isso, dá uma olhada, pesquisa, vê o preço desses caras, vê se está sendo bem aceito e coloca um preço, entende? Se você estiver começando nessa área, eu até sugiro você colocar um preço mais baixo, né? Porque depois você vai aumentando. Porque se você começa com um preço muito alto, depois de baixar esse preço, sabe, você acaba, entre aspas, aí, desvalorizando, né? Desvalorizando o seu passo no mercado, tá bom? Mas muito cuidado, a gente está falando de lançamentos, tá? Se de repente você tem uma outra estratégia, sei lá, de perpétuo ou até mesmo de oferta direta, o seu ticket pode ser baixinho para você trazer clientes para dentro da sua base e aí você vai ofertar um produto de maior valor, tá? Muito cuidado nesse ponto, porque lançamento você não paga, a pessoa não paga para participar do seu evento, tá? Então você chama as pessoas gratuitamente para depois vender um produto de high ticket, geralmente, né? Agora, quem não faz lançamento, geralmente vende um produto mais barato, um e-book de R$9, uma aula ao vivo de 20, 30, entende? Aí esse, só que é o seguinte, muito importante, esse não é o produto principal do seu concorrente. Então você verifica qual é o produto principal e verifica o ticket dele, tá bom? Bom, mais uma pergunta aqui. Perpétuo ou lançamento? Nossa, essa pergunta é... A equipe separou essa pergunta aqui, ela é uma briga, né? Parece, qual que você prefere, iPhone ou Samsung? Mas vamos lá. Como eu responderia essa pergunta? Bom, lançamento. Eu vou tentar ser mais sucinto possível. O lançamento nada mais é que um evento online. Ou seja, você faz um evento para vender um produto após esse evento. Originalmente, esse evento de lançamento, ele serve para um único propósito: expandir a consciência do seu lead, do seu prospecto para um problema, certo? Ou seja, então ele vai para o evento para entender o seu método. Então, o lançamento,
em si, ele está voltado para as pessoas que têm um nível de consciência não tão grande sobre o problema e quase zero para a solução. Perdão. E quase zero para a solução. Então, o ideal, nesse caso, se o seu produto for um produto complexo, de entender, que entrega uma solução complexa, o lançamento ele é interessante. Agora, se o seu produto é um produto onde as pessoas já sabem do problema, já conhecem a solução, talvez um perpétuo seja interessante. Então, por exemplo, as pessoas elas já sabem que precisam aprender inglês. Elas já conhecem algumas soluções. Inclusive, elas conhecem o nome de algumas soluções. Eu consigo lembrar alguns aqui, por exemplo, Wizard, WhatsApp, Open English, Duolingo, ou seja, soluções estão na ponta da minha língua. Então, talvez você colocar o seu produto no perpétuo com uma oferta irresistível ou como algo inovador, talvez o perpétuo funcione bem para você. Então, eu comecei brincando, né? Uma briga, qual que é melhor, Samsung ou iPhone? Nesse caso, o lançamento do perpétuo depende do nível de consciência da sua audiência, do nível de consciência do público em relação ao seu produto. Talvez a melhor maneira, né? Um dia desse eu escutei uma frase, eu até tentei procurar no Google e não achei. Mas a melhor maneira de você vender um cavalo é dizer que o cavalo está à venda, entende? Então, de repente, a melhor maneira de você vender seu produto é dizer que ele está à venda, entende? Então, precisa analisar, é caso a caso, tá bom? Como aumentar a taxa de conversão na abertura do carrinho? Essa pergunta é muito boa também. Ela não está tão voltada ao nível de negócio, está mais voltada ao nível de tática, né, de vendas, estratégia de vendas. Mas vamos lá. Aumentar a taxa de conversão envolve diversas coisas. CTR de anúncio, promessa, a própria oferta, capacidade de persuasão do especialista na hora do pitch, pessoas que viram as CPLs, ou seja, a quantidade de pessoas que assistiram o evento ao vivo ou gravado. Há várias variáveis para você aumentar essa taxa de conversão. Mas eu quero trazer uma aqui que eu não abriria mão de jeito algum. E isso, obviamente, faz aumentar a sua taxa de conversão. Hoje eu vejo que muita gente ainda não tem uma equipe mínima de conversão. Ou seja, não tem gente recuperando vendas na hora da abertura do carrinho. Às vezes tem uma pessoa dando conta de um carrinho aberto. Isso é meio que sinistro, entende? Ou às vezes o próprio lançador está fazendo recuperação de vendas. Geralmente, isso não é geralmente, tá? Isso não é um padrão, tá? Isso é experiência mesmo do que a gente já viveu aqui. Quanto mais rápido você atende aquele cliente, aquele lead que abandonou o carrinho, maior é a conversão. Ou seja, você pode nem ter uma boa pessoa ali na ponta de atendimento. Talvez não seja até o melhor vendedor, mas se ele for rápido, ele consegue converter. E por uma questão muito simples, o evento de lançamento acontece e é uma curva, né? A pessoa ela começa ali, né, desmotivada e vai até lá em cima, no pico de motivação na CPL 3. Ela está prontinha para comprar o produto. A partir do momento que ela tenta comprar e não consegue, a motivação dela vai descendo. Por quê? Ela alcançou o pico de dopamina para a solução do problema dela. Então, todo minuto que vai passando e ela não compra, a motivação dela vai caindo porque ela vai pensando, refletindo, para saber se aquele produto de verdade funciona para ela. Entende? Começa a vir objeções na mente dela. Então, quanto mais rápido você atender essa pessoa no momento do carrinho aberto, melhor. Melhor, entende? Então, para aumentar a taxa de conversão, já no seu próximo lançamento, tenha pelo menos uma equipe mínima de conversão. Adrian, mas eu não tenho dinheiro para contratar a pessoa. Não tem problema. Você oferece a comissão, uma comissão generosa para essa pessoa, entende? Vale muito a pena. Por quê? Porque isso vai aumentar a sua taxa de conversão. Vai aumentar muito. Então, antes de você pegar lá, vou investir 2, 3, 4 mil reais em remarketing para carrinho aberto, invista R$1.000, R$1.500 numa pessoa e dê uma comissão para ela. Tenho certeza não, isso já é comprovado pela gente aqui. Vale muito mais a pena
você contratar uma equipe de conversão do que investir um caminhão de dinheiro no remarketing, porque nós estamos falando de uma conversão de pessoa para pessoa, não anúncio sendo impresso, a pessoa tem que clicar e ir para o checkout, etc e tal. Então, tem uma equipe mínima de conversão, tá? Oitava pergunta. Quais são os principais indicadores de um lançamento? Eu já falei um pouquinho deles, dando a pergunta sobre como saber se estamos no caminho certo, mas quais são os principais indicadores de um lançamento? Os principais indicadores de um lançamento: taxa de conversão da página de captura, pelo menos 50%. Pelo menos 50%. Custo por lead, isso é muito importante. É legal também você, na medida do possível, fazer um benchmark para ver qual é o custo por lead médio do seu nicho. Por exemplo, nicho de marketing digital, custo médio por lead está em 12, 13 reais. Ah, mas o fulano de tal conseguiu centavos. Exceção. Tenho muitas informações desse mercado, estou em grupos de mastermind. Custo por lead qualificado do nosso nicho de marketing digital, 10, 12, 13 reais. Tá? Por exemplo, o nicho de idiomas, qualificado para o Google Ads, 15 reais. Para o Facebook, 7 a 8 reais. Éder, como é que você sabe dessas informações? O próprio gerente de contas do Facebook Ads, do Google Ads, nos passa essas informações, entende? Então, converse também com outros lançadores, com outras pessoas do nicho. Vá a eventos, mais uma vez, né? Para você saber qual é a média de indicador, né? Por exemplo, outro indicador importante, taxa de conversão de carrinho, taxa do checkout, né? De conversão do checkout, pelo menos 10%. Éder, quem que passa essas informações? A própria plataforma de vendas passa essas informações. Então, bom, para resumir, taxa de conversão da página de captura, custo por lead, taxa de conversão do checkout, número de visualizações da CPL 1, 2 e 3, tá? Pelo menos 50%, 60% da CPL 1, e lá na última CPL pelo menos 20%. Isso pode variar também de nicho para nicho. Outro indicador, como eu falei, taxa de conversão do checkout. Outro indicador, carrinhos abandonados. Você precisa, né, diminuir o número de carrinhos abandonados junto com o número de vendas. Quanto menor a distância, melhor. Esses são os principais indicadores hoje. Tem mais indicadores? Tem. A gente tem uma planilha de debriefing onde a gente avalia mais de 200 indicadores. Sem brincadeira, mais de 200 indicadores. Mas os principais hoje, se tivesse que escolher dois, custo por lead e taxa de conversão de vendas. Isso aí é muito básico, tá bom? Qual a característica que você tem e que acha que sem ela não estaria onde está? Putz, essa é uma pergunta muito boa. Vou repetir de novo, tá? Qual a característica que você tem, eu tenho, e que acha que sem ela não estaria onde está? Sem dúvida. O pessoal fala resiliência, né? Tem que ter resiliência, para resiliência, obviamente. Mas uma característica que eu tenho é frieza. Frieza para saber que o resultado ele vem com os processos. Mas Éder, eu conheço você é um cara chapa quente, você é ansioso, você vai atrás, obviamente, né? Porque essa é uma característica minha como empreendedor e como pessoa também, né? Eu fico em cima, eu quero saber como é que tá, todo dia eu pergunto, tal, mas eu também não quero o resultado antes do processo. Então, uma característica que eu tenho, agora de uma maneira muito clara, falando para você, é respeitar os processos. Eu sei que o resultado, ele não vem antes do processo. Eu sei que o resultado, ele não vem se eu não respeitar o que precisa ser feito. Entende? Então, nós temos, por exemplo, um checklist de lançamento 6D. Foi um checklist que eu fiz junto com a minha equipe. Não adianta eu querer ter um resultado excelente se eu não seguir o que eu mesmo determinei no checklist. Entende? Então, essa característica, se eu não tivesse essa característica de respeitar os processos, fatalmente, eu não teria os resultados que eu tenho hoje. Fatalmente, eu não teria a equipe que nós temos hoje. Por quê? Porque para você executar um evento de lançamento, você precisa seguir a cartilha. Ah, Éder, mas é muito trabalho, muitas tarefas.
Ok? Você se propôs a fazer isso? Tem que fazer, acabou. Entende? Não tem muito o que fazer. Então, essa característica de respeitar os processos é uma característica que eu não abro mão, você que é lançador também não deveria abrir mão, e se eu não tivesse feito isso, se eu não respeitasse os processos, eu não estaria aqui nem com gabarito suficiente para dar uma aula aqui praticamente de meia hora agora. Bom, são 20 perguntas, eu vou quebrar essa aula em duas, hein? Eu vou responder agora a última pergunta, tá? Depois, se você que chegou até o final aqui dessa aula, estamos na pergunta 10, hein? Presta atenção antes de responder. Você que chegou aqui até o final dessa aula, primeiro, pensa nessas perguntas que eu fiz agora, que eu respondi agora. Volta aqui, coloca nos comentários, faz o comentário, eu gostei dessa resposta, essa eu fiquei com dúvida e tal. Eu vou estar respondendo essas perguntas no próximo café também, ou até mesmo lá no meu Instagram. E deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Olha, Éder, tenho essa pergunta, o que você acha? Aí eu vou responder. Beleza? Então vamos lá, 10ª pergunta. Essa pergunta aqui é meio polêmica. O que fazer quando o expert não quer produzir conteúdo? Bom, eu vou ser bem curto e grosso. Não dá para trabalhar com expert que não produz conteúdo. Eu não estou falando conteúdo da rede social. Estou falando conteúdo de uma maneira geral. Por quê? Quando eu penso em conteúdo, eu penso em anúncio, eu penso em aulas, eu penso no próprio conteúdo do Instagram, do YouTube, do Facebook. Eu penso, por exemplo, nas lives que ele tem que fazer para os alunos, nas lives de aquecimento tô até viajando aqui, das lives de aquecimento da própria CPL, das lives de abertura de carrinho, isso tudo é conteúdo. Então, quando você pergunta assim, o que fazer quando o expert não quer produzir conteúdo, você está falando assim, olha, ele não tá fazendo a parte dele. Ou seja, se não está fazendo a parte dele, fora, não tem parceria, vai procurar outro especialista. Sabe, é o trabalho do expert para produzir conteúdo. Mas, aí vamos lá, tem uma pegadinha nisso daí. Éder, o expert não quer produzir video nuggets para o Instagram. Pô, peraí, aí a culpa já não é mais do expert, aí já a culpa é sua. Por quê? Porque nós, como lançadores, especialistas em marketing digital, precisamos ser maduros o suficiente para saber qual é o melhor formato de conteúdo para o expert. Eu, por exemplo, eu falo aqui, né, a gente está em 32 minutos de aula. Eu poderia falar aqui durante 3 horas, sem parar. Mas não me peça para fazer vídeo de 1 minuto, de 30 segundos. Não é o meu jeito, entende? Eu não vou conseguir. Às vezes eu sempre falo assim, o cara está reclamando tanto do expert, eu falo para o lançador, fulano, passa 3 meses produzindo conteúdo. Fulano, passa 3 meses fazendo live. O cara não consegue. Se coloca na pele do especialista. Eu estou fazendo esse Café Prado há 51 semanas. Aulas de 1 hora. 1h20, 1h15. De graça. De graça. Se você quiser gravação, obviamente, você vai pagar por isso. Mas, às vezes, não é o expert que não quer produzir conteúdo. O expert não quer fazer aquilo que você quer que ele faça. Então, talvez seja melhor você se adequar ao estilo de conteúdo que ele produz. Entende? Esse é um bom caminho. Esse é um bom caminho. Porque aí você faz um pouquinho o que ele quer e ele faz um pouco o que você quer, você chega num acordo. Entende? Por exemplo, eu tenho especialista que eu poderia falar, o cara não gosta de produzir conteúdo. Ele não gosta de produzir um conteúdo no formato X. Mas o cara faz live toda quarta-feira, né? Live de lançamento ele faz todas. Né? Se tiver uma pessoa assistindo a live, ele está fazendo porque ele gosta de fazer live. Ele gosta de dar aula. Entende? Mas um tipo de conteúdo ali que precisa produzir, às vezes ele não gosta, ele não quer fazer. Eu vou ficar chorando, brigando? Entende? Agora, aulas ele grava, ele entrega as aulas, ele entrega live toda semana para aluno, ele não tem preguiça. Entende? Agora, se o expert tem preguiça de fazer conteúdo, não prioriza o conteúdo, né, dentro da vida dele, aí realmente fica difícil. Por quê? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer valor, o expert que se propõe a fazer lançamentos, ele precisa querer viver disso daqui. Ele precisa querer viver de internet. Se isso aqui para ele for uma renda extra, um trabalho, algo que ele faz no horário livre dele, não vai dar certo. Não vai dar certo. E nós, lançadores, estamos aqui para fazer grana, para fazer dinheiro, para ter negócio, para sustentar a nossa família.
para sustentar a equipe, para dar oportunidade para as pessoas. A gente não está aqui para brincadeira. Isso aqui não é uma renda extra para a gente, entende? Então, mais uma vez, antes de reclamar do expert, o expert não produz conteúdo, verifica lá no acordo com ele se ele gosta de produzir conteúdo, se ele já vem produzindo conteúdo, se isso é natural dele. Porque se não for, talvez não valha a pena, talvez seja legal você estar com outro especialista. Tá bom, gente? Olha, então a parte 1 das 20 perguntas difíceis sobre lançamentos e negócios digitais está entregue. Manda aqui sua pergunta nos comentários, eu vou ficar muito feliz de poder responder ela na próxima aula. Na verdade, já tenho as 10 outras perguntas aqui. Mas se for muito interessante, eu trago essa pergunta e respondo. Se não, daqui a pouco eu abro lá os stories e também respondo lá no Instagram. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira, às 15h07, aqui no Café Prado. Tchau!